estamos aqui para a primeira aula de História do 8º ano. Você que está assistindo minha primeira aula, o que eu faço é o texto que eu dou para os meus alunos, e o texto fácil, mastigadinho, fácil de compreender, faço alguns breves comentários, porque aqui é uma aula de apoio, que eu faço até para eles, para servir para quem não é meu aluno também, tá? Claro que os destaques que aqui tiver, vocês vão aí pesquisar, procurar na internet, em livros, ou ficar ouvindo aí, fazer uma certa, vamos dizer assim, decoreba do que eu estou falando, tá? Então vamos iniciar a nossa matéria do 8º ano. A expansão da América Portuguesa. Certo? Os índios no Brasil. Vamos lá. A violência contra os povos indígenas do Brasil começou com a conquista portuguesa, em 1500, e continuou nos anos seguintes. Vítimas das doenças trazidas pelos europeus e do trabalho forçado, os índios também perderam grande parte de suas terras tradicionais e foram obrigados a se refugiar em locais mais distantes da faixa litorânea. O que muita gente desconhece é que os índios foram a principal mão de obra utilizada pelos colonos na Amazônia e em São Paulo até o século XVIII. Na floresta amazônica, os escravos indígenas extraíam as chamadas drogas do sertão. Já na capitania de São Paulo, muitos colonos, conhecidos como bandeirantes, organizavam expedições para capturar índios no interior e levá-los como cativos para as plantações paulistas de trigo, cana e algodão. A violência contra os indígenas e o avanço sobre as suas terras prosseguiram após a independência do Brasil, com a expansão da lavoura cafeeira, a construção das vias férreas, a exploração de madeira e de minérios e a ampliação da fronteira agrícola. Mesmo assim, no século XXI, os povos indígenas ainda resistem. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, atualmente existe cerca de 815 mil índios no Brasil, distribuídos em 230 povos. Eles vivem principalmente nas regiões norte e centro-oeste do país, e ainda hoje algumas populações indígenas se mantêm isolados do convívio com o restante da sociedade brasileira. Marcados por 500 anos de contato com os não-índios, os povos indígenas lutam pelo direito às suas terras e para preservar suas tradições. Eu inicio a matéria do 8º ano com esse texto, lá do início até chegando nos dias de hoje, com esses dados do IBGE, que é uma pesquisa feita há 3 anos atrás, né? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui a data aproximada. É isso mesmo, mais ou menos 3 anos atrás. Justamente para começar já com vocês, fazendo uma reflexão do que fizeram com o índio e o que resta do índio hoje. Eu tenho uma opinião diferente, que é em outro curso que eu dou sobre índios, no canal em cursos livres, mas eu já começo a debater com vocês e meus alunos sobre esse tipo de assuntos sobre os índios aqui, porque eu começo com missões jesuíticas. Então, eu dou esse texto, essa aula inaugural, e nós debatemos muito sobre o índio da época, o povo que vivia no Brasil, o verdadeiro povo brasileiro, sobre a língua indígena. Eu já inicio o ano com esse tema, né? O índio atual, as perspectivas, as comparações
esses dados e eu proponho a vocês uma pesquisa aí em livros, na internet, para comparar esses dados que eu dei e debaterem sobre esse assunto, que é muito importante, sério, sobre os nossos vídeos, o que esperamos sobre esse povo que nos deu origem desse país. Apesar de ser um país laico, ser uma miscigenação enorme, né? No meu tempo nós não tínhamos branco, negro e pardo, nós éramos branco, negro, mameluco, índio, né? Mulato, amarelo, eram assim as definições. Então, como vamos ter, se vai ficar para a história esse povo, se vai se disseminar, como seria aí a resistência deles, como seria a evolução do povo indígena, né? Como trabalharíamos isso, nós, com a contribuição nós, pessoal, poderíamos dar, poderíamos lutar para ajudar a não perder essa identidade que todos nós temos um pouquinho aí no nosso sangue, de português, de negro, de índio, e temos aí no nosso tema o índio, tá? Nossa primeira aula inaugural foi esse texto, é o que eu trabalho com meus alunos, espero que vocês também trabalhem aí esse texto. Obrigado e até a próxima aula.